Mais de um ano após o começo da guerra entre Israel e Hamas, o governo do Catar anunciou que vai deixar a mediação por um possível cessar-fogo na faixa de Gaza. E a saída pode dificultar as negociações na região. Reportagem de Yasmin Nascimento. A decisão do governo do Catar veio após a falta de avanço nas conversas entre Israel e Hamas. Segundo o governo de Doha, a medida é reversível caso as partes demonstrem vontade para chegar a um acordo. Com isso, o país do Golfo Árabe fica de fora das negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. E a mediação fica a cargo dos governos do Egito e dos Estados Unidos. Em Israel, a notícia da saída preocupou as famílias dos reféns que têm protestado ativamente contra o governo de Benjamin Netanyahu. Eu não estou surpresa. Não tem ninguém para negociar. Para mim, parece que os dois lados mal conseguem falar um com o outro. Até que haja alguém aqui que decida fazer algo concreto, eu acho que esse acordo não vai acontecer. Isso é muito, muito triste. Eu estou muito preocupada. Eu não sei quanto o Catar pode ou não pode ajudar nas negociações. Só que isso é mais uma prova de que não tem nenhuma seriedade e que as negociações estão sendo sabotadas. É mais uma prova de que o Netanyahu não é um político sério. Em relação ao Sinwar, nós obviamente não temos ninguém para protestar contra ele. Sobre o Hamas, a gente não tem responsabilidade de protestar contra eles, mas sim responsabilidade de protestar contra o Netanyahu. Em novembro do ano passado, a participação do Catar foi considerada crucial para uma pausa temporária de 6 dias no conflito, que permitiu uma troca limitada de reféns israelenses que estavam em Gaza com prisioneiros palestinos. Mas, segundo fontes, o governo qatari rejeitou a pressão recente dos Estados Unidos. Nomes ligados à Casa Branca teriam afirmado não aceitar a presença de representantes do Hamas no país, alegando que o grupo palestino estaria dificultando o acordo. Desde que as negociações foram iniciadas, ainda em outubro de 2023, Israel e Hamas têm trocado acusações sobre as exigências feitas para que um cessar-fogo possa ser alcançado. As várias tentativas de acordo, pelo menos até o momento, foram consideradas um fracasso. Desde os ataques de 7 de outubro, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken fez 11 viagens oficiais ao Oriente Médio para tentar resolver o conflito. Em todas elas, ele retornou a Washington sem resultados. Com a derrota de Kamala Harris nas eleições, Blinken deve deixar o cargo. Para o lugar, o novo presidente Donald Trump indicou o senador pela Flórida Marco Rubio, nome considerado pró-Israel, além da deputada Elise Stefanik, que será a embaixadora americana na ONU a partir de 2025. Para a professora de Relações Internacionais e pesquisadora em Política Internacional, Natália Kaufet, a movimentação qatari demonstra uma falta de opções para as negociações de paz no Oriente Médio. Eu acho que a saída do Catar desse processo de mediação certamente tem efeitos negativos, na medida em que, basicamente, o Catar vem sendo o único ator, ao lado do Egito, claro, capaz de dar continuidade a essas negociações, não exatamente uma negociação de cessar-fogo, é importante que a gente diga isso, as negociações nos últimos meses eram basicamente tratando da troca de reféns e uma tentativa de alguma cessação de conflito bastante temporária e bastante localizada. Isso ficou bastante claro, tanto por parte das lideranças israelenses quanto por parte da oposição apresentada pelo Hamas. Então, isso basicamente explicou a própria saída do Catar. Então, eu acho que a sua saída tem, sim, efeitos negativos, mas mais que isso, ela reflete um esgotamento e uma paralisia desse processo ao longo dos últimos meses. Tivemos um pequeno sucesso inicial com a primeira troca de reféns, que o Catar foi responsável por fazer essa mediação, mas a partir disso o cessar-fogo simplesmente foi incapaz de ser implementado. Isso mostra realmente um esgotamento da capacidade de mediação. Oficialmente, o governo norte-americano diz ainda manter esperanças pelo cessar-fogo na faixa de Gaza, mesmo sem a presença do Catar.
Nos últimos meses, a relação do governo de Doha com o Hamas parece ter deteriorado, com suposta instabilidade após a morte do ex-líder do grupo, Ismail Haniyeh, no final de julho. Ainda assim, o Catar era visto como um mediador importante na região, seja pela afinidade com os países do mundo árabe, seja pelas boas relações diplomáticas com o Ocidente. Hoje o que se fala é que provavelmente a situação em Gaza vai ser de divisão de Gaza de diferentes áreas militarizadas, com diferentes controles regionalizados ali por Israel. Não se sabe se o Hamas de fato vai ser eliminado, porque basicamente essa é uma ideia que toma muito corpo, sobretudo com a continuidade do cerco e do ataque, né, da guerra contra Gaza. Então isso basicamente não leva a um cenário, leva a uma normalização desse status quo, como a gente vê em outras guerras ao redor do mundo. Uma das coisas principais que isso reflete é a intenção do Hamas, que fique bastante claro, né, de que não haja um cessar-fogo, quer dizer, que não haja uma paralisação dos ataques que seja momentânea, portanto não interessa ao Hamas qualquer tipo de negociação que não seja o cessar-fogo total. Essa é um pouco a posição também do Hezbollah, se a gente quiser colocar mais um ator na equação, se não tivesse fácil, se a gente quiser colocar mais um ator na equação. E, por outro lado, o governo israelense é bastante enfático também, na medida em que ele não está disposto a um cessar-fogo. Portanto, aqui há, de fato, uma paralisia, uma incapacidade de continuidade de termos, porque não existe ponto em comum, um mínimo denominador comum. Outras opções, para além da diplomacia e para além dos mecanismos multilaterais que não sejam bilaterais ou trilaterais, como a ONU, como eu mencionei, seriam, então, participação, sobretudo, da sociedade civil. Então, campanhas como as campanhas contra o envio de armamentos e a exportação de armamentos, por exemplo, para Israel, campanhas que exijam uma maior solidariedade internacional para a Palestina, enfim, que, na verdade, pressionem esses governos para que eles percebam que é mais custoso a não negociação do que a garantia e a manutenção desse status quo. Isso é uma coisa. Claro, aqui é diferente o mecanismo de, digamos, pressão a ser feito sobre um governo que é o israelense e um grupo não estatal que é o Hamas. Com a guerra entre Israel e Hamas se arrastando há mais de um ano, o total de mortos já ultrapassa a marca dos 40 mil. E os próximos passos podem ser decisivos para evitar ainda mais vítimas na região.